Sentado mesmo como estou, peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 15, apenas o versículo 21. Aleluia! Aleluia. Marcos 15, versículo 21. Vai dizer assim: espera a igreja achar. Aleluia. Marcos 15, 21 vai dizer assim: obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, a que carregasse a cruz. Mais uma vez. Obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo da onde? Do campo, vindo do campo, que carregasse a cruz. Aleluia. Essa mensagem que eu quero trazer para a igreja nessa noite vai falar de um homem que todo mundo conhece. É o homem que todo mundo sabe que teve um homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Mas o que aquele homem estava fazendo ali naquele dia, naquele exato momento, naquela mesma hora em que Jesus caiu? E por que ele foi o escolhido? Por que escolheram ele para carregar a cruz de Jesus por alguns metros dali? Aleluia. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito.
Tudo que acontece na vida daquele que serve a Jesus Cristo tem um propósito. Nada acontece na nossa vida em vão. Aleluia. Muitas vezes acontece algo na nossa vida e nós ficamos nos perguntando a Jesus por quê. Por que, Jesus, isso aconteceu comigo? Mas na verdade nós não temos que perguntar, nós temos que somente adorar a Deus e acreditar que Deus fez aquilo por causa do propósito que Ele quer na nossa vida. Aleluia. A passagem que nós acabamos de ler disse que um homem chamado Simão Cirineu. Mas na verdade Cirineu não é o sobrenome desse homem. O nome dele é Simão. A Bíblia fala Cirineu porque ele veio de uma cidadezinha chamada Cirene. E ele estava em Jerusalém. Ele não era de Jerusalém, esse homem. Ele era na cidade de Cirene. Cirene ficava ali aproximadamente a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Naquela época não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha nada. As pessoas eles andavam atrás de Cristo pela fé. As pessoas eles iam atrás de Cristo pela fé. Aquele homem ele andou cerca de 1.500 quilômetros só para estar em Jerusalém. Aleluia. Hoje está muito fácil. Naquela época não era nada fácil para ninguém. Além deles encararem esse chão que é muito longe, eles encaravam sol, chuva. Eles encaravam as dificuldades que tinha ali no caminho, que é montanhas, é estradas perigosas, mas eles não negavam a fé que eles tinham em Jesus Cristo, ou a fé que eles tinham na palavra, ou daqueles homens que falaram da palavra naquela época. Aleluia. Mas por que Simão estava ali, naquele momento, naquele dia? Por que ele foi escolhido? A parte que ele carregou a cruz de Jesus, ajudou a carregar a cruz de Jesus, nós sabemos. Mas e a parte do que ele estava fazendo ali? O que ele foi buscar em Jerusalém se ele não era de lá? Aleluia. Eu quero falar para a igreja nessa noite. Mas antes de chegar nessa parte, eu tenho que voltar muitos anos na história para que os irmãos compreendam a mensagem. Do lado da cidade de Cirene tinha uma cidade chamada Sabá, aproximadamente uns 18 quilômetros. Tinha uma cidade chamada Sabá. E quando nós falamos de Sabá, logo vem na mente a rainha de Sabá, que também é mencionada na Bíblia. E ela é mencionada na Bíblia através de Salomão. É por causa de Salomão que a Bíblia fala dessa rainha de Sabá. Aleluia. E eu quero começar essa mensagem falando de Salomão, até chegarmos onde a mensagem vai nos levar, que é Simão Cirineu, até a cruz. Aleluia. Nós sabemos que Abraão ele era o filho de Davi, que ele herdou o trono em Jerusalém. Mas quando ele herdou o trono em Jerusalém, Jerusalém estava passando por uma dificuldade. Jerusalém estava passando por uma dificuldade, mas Abraão ele nunca negou a fé em Jesus Cristo. Abraão ele amava tanto Jesus Cristo que ele não pedia nada para si. Tudo que Abraão fazia era para Deus. Ele não negava a fé em Deus. Tudo que Abraão fazia era primeiro para Deus e depois para ele. Aleluia. Eu quero falar uma coisa para a igreja. Abraão foi um homem muito bem sucedido. Sabe por quê? Porque ele cumpriu o mandamento de Deus, que é primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, ele foi um homem muito bem sucedido porque ele fazia primeiro para Deus. Aleluia. Abraão ele foi o homem mais rico e mais sábio, o rei de Jerusalém, mais rico e mais sábio. Mas por quê? Porque primeiro ele fazia para Deus e depois ele pedia para ele. Aleluia. Numa certa feita, Abraão ele gostava muito de fazer sacrifício a Deus. Ele sacrificava, direto ele estava sacrificando a Deus. Mas teve um dia que ele resolveu inovar. Ele resolveu fazer algo diferente. Ele resolveu fazer algo a mais para Deus. Ele sempre sacrificava ali, mas num certo dia ele resolveu fazer algo diferente. Deus se agrada daquele que faz algo diferente para Ele. Aleluia. Deus se agrada daquele que busca inovação para Ele. Aleluia. Deus ele aumenta a fé daquele que gosta de fazer algo a mais para Deus. Nós não podemos fazer as mesmas coisas. Nós
nós não podemos cair na mesmice que nós caímos diariamente. Aleluia. Tem dias que nós temos que fazer algo a mais para Deus, porque Ele se agrada. Mas tudo tem um propósito diante de Deus. Mas quanto mais a gente fazer para Deus, mais o inferno vai se levantar contra você. Quanto mais você olhar para Deus, mais o inferno, o inimigo vai se levantar contra você. Mas quando o seu inimigo se levantar contra você, sabe o que você faz? Você olha para ele e fala que você não tem poder contra mim, porque eu sigo o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores. Eu sigo aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Aquele que é meu Rei que vive para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Quando o seu inimigo se levantar contra você, não temas, porque Deus é com você. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glórias a Deus. Eu posso sentir a presença de Deus aqui nessa noite. Oh, maravilha. Aleluia. Deus está aqui nessa noite. Eu posso ver o brilho de Deus no rosto de cada um irmão que está aqui nessa noite. Aleluia. Deus vai falar para a igreja aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja nessa noite. Glória. Glórias a Deus. Não tema se o inimigo se levantar contra você, porque se ele tentar te mostrar que ele é grande, você mostra que o seu Deus é maior. Aleluia. Se o inimigo pensar que ele é maior do que teu Deus, olha para baixo, porque ele está abaixo dos seus pés. O inimigo ele não vai estar acima de você, porque acima de você só tem Deus. Aleluia. Acima do povo de Deus acima do povo de Deus é só o Senhor Jesus Cristo, mais ninguém. Aleluia. E o seu Deus ele tem um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Não há outro nome maior. Aleluia. Glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui para a mensagem. Então Abraão ele resolveu inovar para Deus. Ele resolveu fazer algo diferente. Ele já fazia holocaustos, ele já oferecia cordeiros para Deus. Mas nesse dia, ele virou para um dos seus servos e falou: traga agora 1000 cordeiros, e eu vou sacrificar para Deus 1000 cordeiros. Olha só, irmãos. Israel, quando Salomão pegou, assumiu o trono, Israel estava passando por uma dificuldade. E Abraão ele pega 1000 cordeiros e oferece em holocausto para Deus. Eu acredito que muitos olharam para ele e disseram: mas rei, como você vai sacrificar esses cordeiros? Olha só como Israel está sofrendo, Israel está passando por dificuldade. Mas Abraão não escutava nada que vinha contra ele. Ele escutava somente a Deus e ele fazia somente a vontade de Deus. Então ele pegou esses 1000 cordeiros e sacrificou a Deus. No mesmo dia, quando Abraão foi se deitar, Salomão, aleluia, me perdoe. No mesmo dia, quando Salomão foi se deitar, Deus visitou Salomão em sonhos. Aleluia. Olha só como Deus se agrada com aquele que faz algo a mais para ele. Deus visitou Salomão em sonhos. E olha só o que Deus falou para ele: Salomão, eu me agradei do que você fez para mim nesse dia. Eu me agrado das suas obras. Então Deus olhou para Salomão e disse: pedes o que queres que eu te farei. Olha só a moral que Salomão teve com Deus. Olha só o leque que Deus abriu para Salomão. Imagine, irmãos, você estiver deitado e Deus te visita e olha para você assim: meu servo, eu me agradei das suas obras. Eu me agradei daquilo que você fez por mim nesse dia ou nessa semana. Pedes o que queres que eu te darei. Aleluia, Deus. Aleluia. Olha só a moral que Salomão tinha com Deus, irmãos. E muitos podem pensar: como Israel está sofrendo, Salomão então podia pedir para Deus tirar isso de Israel. Salomão então podia pedir riquezas para que Israel parasse de sofrer. Salomão então podia pedir vidas longas a mais dias de vida na terra, ou poderia pedir riqueza para si, mas não. Salomão ele olhava somente para Deus. Olha só, ele não pediu nada para ele. Mas uma vez Salomão surpreende e pede algo para Deus. Sabe o que Salomão falou? Ele disse: Deus,
me dá sua sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio do teu povo. Glória a Deus. Salomão não pediu nada para si, ele só pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus. Será que Deus se agradou? Com certeza que Deus se agradou, porque Deus viu que Salomão não pediu nada para ele. Aleluia. Numa certa feita, Salomão acordou com duas mulheres, que levou até ele duas crianças recém-nascidas, porque na noite passada eram duas mulheres que elas moravam na mesma casa, e essas duas mulheres tiveram filhos na mesma época, quem sabe no mesmo mês. Eram duas mulheres com dois recém-nascidos, mas uma dessas mulheres rolou por cima do seu filho enquanto elas dormiam e matou seu filho sufocado. E quando ela acordou primeiro do que a outra, ela viu que o seu filho estava morto. Ela viu que a criança estava morta na sua cama. Então ela foi até a cama da outra mulher e trocou as crianças, para que a outra pensasse que a criança da outra morreu e a dela não. Mas quando a outra mãe levantou e olhou e falou: ei pai, essa criança não é minha. E ela foi então até aquela mulher e disse: essa criança não é minha, essa criança é sua. E elas começaram a discutir ali. Então elas resolveram chegar até o rei Salomão. E aquela mulher disse para o rei: rei, essa mulher rolou por cima do seu filho e matou ela sufocada. Mas ela pegou a filha dela morta, a criança dela morta, e trocou com a minha. Aquela que está viva é a minha filha, essa que está morta é a filha dela. E Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, e a sabedoria de Salomão era tão grande, irmãos, que ele nem pensava para agir. Salomão, há um tempo atrás, ele tinha sacrificado 1000 cordeiros. E a Bíblia vai dizer que a sabedoria que Deus deu para Salomão equivalia à sabedoria de 1000 homens sábios. Salomão então olhou para aquelas crianças, olhou para aquelas mães, pediu para um dos seus servos falar e pediu uma espada. Me dá uma espada e me dá a criança que está viva. Eu vou partir ela no meio e vou dar uma metade para cada mulher. A mulher que tinha rolado em cima de seu filho olhou para Salomão e disse: então tá bom, pode fazer isso, nem eu e nem ela. Mas a outra mulher disse: rei, não faça isso, não mate a criança, pode deixar a criança com ela, não precisa matar a criança. Então Salomão olhou para o servo dele e falou: então pega essa criança e dá para aquela mulher que não deixou matar, porque ela é a verdadeira mãe, porque a verdadeira mãe não ia deixar eu matar o filho dela só por causa da outra. Aleluia. A sabedoria que vem de Deus, aleluia, inferno nenhum pode te tirar. Se você tiver a sabedoria de Deus, você vai saber entrar e sair no meio do povo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então essa fama de Salomão começou a se estender diante das cidades próximas, começou a se estender nos países próximos dali, e a fama de Salomão estava na boca do povo. Ei, Salomão, estão dizendo que Salomão é o homem mais sábio da face da terra. Estão dizendo por aí que Salomão não há outro rei e não há outro sábio que tenha a sabedoria maior do que a do rei Salomão. E todos os lugares ao redor dele estavam falando de Salomão por causa da sabedoria dele, até chegar em Sabá, onde nós falamos. Aleluia. E quando a rainha de Sabá escutou aquela sabedoria, escutou aquela fama falando que não existe outro sábio mais sábio que Salomão, ela ficou curiosa, porque lá em Sabá também tinha muitos sábios. Lá em Sabá também havia muitos sábios, e ela era uma rainha muito rica. Sabá tinha muitas riquezas. Aleluia. Então ela ficou curiosa em saber e ir até lá e conhecer esse reino de Salomão. Aleluia. Quando Deus começa a agir na sua vida,
ver essa bênção na sua vida. Muitas das pessoas que te julgavam lá atrás e vê você abençoado, vai olhar para você e falar assim: quem é que está abençoando ele? Porque quando eu olhava ele lá atrás, ele era um fracassado. Quando eu olhava ele lá atrás, ele não fazia nada, ele não era nada. Mas hoje ele está muito abençoado. Eu quero saber quem é que está dando essa bênção para ele. Às vezes você, sem falar nada, você está propagando a palavra de Deus. Você sabia? Aleluia. Às vezes com seus atos, que Deus te disse, se você tiver uns atos, os seus atos podem mostrar às pessoas que Deus está agindo na sua vida. Aleluia. Então Salomão despertou a curiosidade na rainha de Sabá. Porque os sábios que tinham em Sabá também, eles eram muito inteligentes, eles eram muito sábios. Mas ela ficou sabendo que Salomão não existe outro sábio maior, mais sábio do que ele. E ela queria lá ver. Aleluia. Então ela levou uma comitiva até a Jerusalém, até Israel. Ela levou uma comitiva de muito ouro. Porque além dela querer saber, conhecer a sabedoria de Salomão, ela queria chegar até lá e impressionar Salomão. Porque Sabá era um lugar muito rico. Era uma cidade muito rica. Tinha muitos ouros naquele lugar, tinha pedras preciosas, especiarias. Ela não queria chegar lá de mão abanando, para que ela queria mostrar para Salomão que Sabá era um reino muito rico. Então ela separou ali cerca de 3.500 quilos de ouro, pedras preciosas, especiarias, para chegar lá impressionando Salomão. E ela andou 1.500 quilômetros até lá, com camelos pesados, com muito ouro, com muitas pedras preciosas. Além dos camelos, ela levou com ela muitas crianças, meninos e meninas. Porque além do ouro que ela levou para lá, ela levou alguns enigmas que os sábios de Sabá não conseguiram desvendar. E ela falou: já que Salomão é muito sábio, eu vou levar alguns enigmas. Vamos ver se ele vai conseguir desvendar esses enigmas. Os sábios daqui de Sabá não conseguiram. Vamos ver se realmente Salomão ele é tão sábio assim. Passou muitos dias, ela chegou em Jerusalém. Ela chegou em Israel. Ela queria chegar para impressionar, mas assim que ela entrou nos portões, quem ficou impressionado foi ela. Porque ela não imaginava que o reino de Israel era tão grande e era tão rico como ela imaginava. Chegou no ouvido dela uma coisa, mas quando ela chegou lá, ela viu outra. Porque quando Deus dá uma bênção para pessoas, Deus não dá só um pouco, Deus dá a bênção por completo. Deus não dá chuvado pela metade, Deus vem chuvado até transbordar. Aleluia, Deus vai te abençoar até transbordar. Aleluia. Muitas vezes o mundo vai chegar para você para tentar te impressionar, mas se você tiver o sangue do Cordeiro, você vai impressionar o mundo. Se você tiver ali a graça de Jesus Cristo, se você tiver a graça de Deus, quem vai ficar impressionado com você vai ser o mundo. Glória a Deus. Então em todos os lugares que aquela rainha passava, ela ficava impressionada. Mas e o Simão Sirineu, o que tem a ver com isso? Você vai entender até chegar lá. Eu tenho que dar essa volta para que os irmãos entendam a história de Simão Sirineu, que não é só ajudar Jesus Cristo a carregar a cruz, soltar e ir embora, não. Aleluia. Vocês vão entender até eu quero chegar nessa mensagem, nessa história. Eu preciso dar essa volta para chegar até Simão Sirineu. Então a rainha ficou impressionada. E ela olhou para o rei e disse: Salomão, eu fiquei impressionada no seu reino, mas eu trouxe para o Senhor alguns enigmas, porque eu fiquei sabendo que a sabedoria que o Senhor tem, ninguém na face da terra tem. A inteligência que o Senhor tem, ninguém na face da terra tem. Eu trouxe alguns enigmas que os meus sábios não conseguiram desvendar. Aleluia. Então o rei Salomão olhou para ele e disse: então pode falar os seus enigmas. Glórias a Deus.
Salomão e disse: então qual é a fonte que não nasce na terra, não nasce na terra, nem nas montanhas, e nem nasce no chão, mas essa fonte jorra águas amargas, e ela às vezes jorra águas doces? Qual é essa fonte que não nasce no chão, não nasce na terra e nem nas montanhas, mas essa fonte ela jorra águas amargas e ela jorra águas doces? Salomão, sem pensar, ele respondeu: essa fonte é os olhos. A fonte dos olhos não nasce no chão, não nasce na terra e não nasce nas montanhas. Quando você está no deserto, quando você pensa que Deus virou as costas para você, essa fonte ela jorra águas amargas. Aleluia. Mas Deus ela não virou as costas para você. Deus está te segurando com as suas mãos. Deus está com você Deus está com você no deserto e no vale. E quando amanhece, quando a bonança vem, ao amanhecer do dia, essa fonte jorra águas doces. Aleluia. Quando vem o amanhecer de Deus, essa fonte jorra águas doces. Então essa fonte é os olhos humanos. Aleluia. Aleluia. E ela ficou impressionada porque Salomão desvendou um enigma que os sábios dela não estavam conseguindo desvendar. Ela não acreditou, ela não acreditava no que ela estava escutando ali naquele dia. Porque muitos e muitos sábios que tinham em Sabá não conseguiam desvendar essa fonte que Salomão desvendou na facilidade. E ele então pegou as crianças que ela levou com ela e disse: Rei Salomão, eu tenho mais enigmas para o Senhor tentar desvendar. E ela pediu para que colocasse roupas nas crianças, roupas iguais, que tampasse todo o corpo, capuz que tampava o rosto, tampava a pele, e não aparecia nada das crianças, não aparecia nenhuma parte do corpo, e deixou a criança numa distância razoável, aproximadamente 50 metros. Cobriu todas as crianças, misturaram os meninos e as meninas, misturaram. Então ela olhou para o rei Salomão e disse: Salomão, eu quero que o Senhor fale para mim quais daquelas crianças ali são meninas e quais daquelas são meninos. E Salomão então ele olhou para aquelas crianças e começou a falar: essa aqui vem para o lado direito, para o lado esquerdo. Essa aqui para o lado direito, essa para o lado esquerdo. Mas antes dele começar a falar, ele virou para o seu servo e disse: para colocar na frente de cada criança que estava ali um balde com água, e pediu para que as crianças lavassem as mãos e secassem as mãos. Aleluia. E quando as crianças lavou as mãos e secou as mãos, ele começou a falar: essa vem para a esquerda, essa vai para a direita, essa vai para a esquerda, essa vai para a esquerda, vai para a direita. E ele montou um bolo de criança à sua direita e o outro à sua esquerda. E ele olhou para a rainha e disse: essas que estão na minha esquerda são meninas, e essas que estão à minha direita são meninos. Sabe por quê? As meninas secaram as suas roupas nas suas vestes, e os meninos secaram a sua roupa ao léu do vento. E quando tiravam o capuz das crianças, realmente o que ele falou que estavam na esquerda eram as meninas, e os que estavam na direita eram os meninos. Olha só a sabedoria que Deus dá para o seu servo. Olha só a sabedoria que você pode ter se você pedir para Deus. Se você olhar para Deus e dar todo o seu bem, todo o seu coração e toda a sua sinceridade, você pode ter a sabedoria que vem diretamente do céu. Aleluia. Deus ele não dá nada pela metade, Deus dá por inteiro. Aleluia. Quando tirou o capuz das crianças, quando tirou as vestes das crianças, a rainha de Sabá ficou impressionada com aquilo que ela estava vendo. Para quem chegou para impressionar, tudo que ela viu lá impressionou a ela. Tem muitos e muitos enigmas que ela trouxe, que ela levou para o rei Salomão. Eu vou falar
um, porque se eu ficar falando aqui os enigmas, eu vou ficar a noite toda falando, porque foi muitos enigmas. E o rei Salomão, ele desvendou sem pensar. Mas o que ela levou, ela fazia muitas flores artesanais. As flores que ela fazia eram idênticas a flores de verdade. Então ela foi a uma sala fechada e espalhou todas aquelas flores artesanais que ela fazia, que em Sabá fazia. Colocou aroma em todas as flores. Mas ela pegou uma flor de verdade, ela pegou uma flor verdadeira, misturou no meio daquelas artesanais e disse: Rei Salomão, me mostra então qual que é a flor verdadeira no meio de todas essas flores. Então Salomão olhou para aquilo que ele estava vendo na sua frente e disse para ela: eu posso abrir a janela? Ela disse: pode. Então ele foi e abriu a janela. Quando ele abriu a janela, apareceu uma abelha, começou a voar no meio da sala e pousou na flor verdadeira. Então ele olhou para a rainha e falou: está vendo ali onde a abelha pousou? Aquela ali é a verdadeira flor. Quando ela foi olhar, realmente era a verdadeira flor. Aleluia! Aleluia! Então a rainha ficou tão impressionada com tudo aquilo que ele estava vendo, que ela desmaiou diante do homem de Deus. Ela desmaiou diante de tudo aquilo que ela estava vendo. E quando ela levantou, olhou para Salomão e disse assim: não há nem o Deus poderoso que deu essa sabedoria ao homem de Deus. Não há na face da terra um Deus maior e mais sábio do que o Deus que deu a sabedoria para Salomão. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quando Deus quer impressionar, Ele impressiona. Se você tem a graça de Deus, você pode impressionar o mundo. Aleluia! Se nós tivermos a graça de Deus, nada que vem desse mundo vai nos impressionar. Quando esse mundo vem tentar nos impressionar, Ele que vai sair da nossa frente impressionado. Aleluia! Então a rainha de Sabá, ela ficou impressionada com tudo aquilo que ela viu. E ele então virou para o homem de Deus e disse: Rei, eu preciso levar essa sabedoria para Sabá, porque eu pensava que lá em Sabá tinha sábio, mas lá não tem sábio. Eu preciso levar essa sabedoria para o meu reino. E quando ele estava indo embora, ela pegou aqueles aproximadamente 3.500 quilos de ouro e pedra preciosa. Quando ele estava indo embora, ela virou para o rei Salomão e disse: Rei, eu tenho um presente para o Senhor. Eu trouxe lá do meu reino, que lá nós temos muita riqueza. Eu trouxe nos camelos aproximadamente 3.500 quilos de ouro. Eu trouxe pedras preciosas e algumas especiarias para presentear o Senhor. Olha o que o rei Salomão disse para ela: muito obrigado por esse presente, mas pode voltar com ele, eu agradeço. E ele pediu para que seu servo fosse até lá e buscasse cerca de 10.000 quilos de ouro, pedras preciosas e especiarias para dar para ela. Ela tentou impressionar Salomão com 3.500. O homem de Deus já deu foi 10.000 quilos de ouros e pedras preciosas para ela. Tudo que estava acontecendo naquele lugar estava impressionando aquela rainha. Aleluia. Ela foi para tentar ver se realmente ele era sábio. E ela saiu de lá muito impressionada, porque o que ela ouviu lá, ela viu que quando ela viu lá era 10 vezes mais do que ela escutava. Aleluia. O reino que ela conheceu lá em Sabá, quando ela chegou no reino, ele viu que o reino dele era 10, 20, 30 vezes do que ela escutou ali. Aleluia. Deus poderoso. Então ela disse: Rei, eu preciso levar essa sabedoria para o meu reino. Aleluia. Então o rei Salomão disse: você quer levar? Então você vai levar. E ele separou 70 rabinos para voltar para Sabá com ela. Ele separou 70 rabinos para que voltassem para Sabá com elas. E a rainha voltou com os 3.500 quilos de ouro que ela foi com Salomão, mais 10.000 quilos que Salomão deu para ela, e mais 70 rabinos que aprendeu ali em Israel. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E aqueles rabinos então, eles constituíram uma nação judaica ali em Sabá.
eles constituíram uma nação judaica. E eles começaram a ensinar ali a Torá, o livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Aqueles rabinos que ele levou para Sabá começou a ensinar ali os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Aleluia. Ele ensinava ali as 3 gerações, que foi até 100. Ensinou as 9 gerações, que foi de 100 até a geração de Abraão, e depois mais 15 gerações que chegavam até Salomão. Aleluia. Aqueles rabinos então começou a ensinar. E na casa de cada família, o filho primogênito tinha que ir naquelas escolas para aprender a Torá, o Pentateuco. Aleluia. Então aquelas crianças quando elas cresciam e já se entendiam, já começavam a ler, elas tinham que aprender sobre os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles passavam toda a sua infância estudando, até chegar na idade de 14 anos. Aleluia. E quando eles atingiam a idade de 14 anos, tinha 2 escolas que eram para fazer o teste. Eram 2 escolas que faziam o teste naqueles jovens, naqueles pré-adolescentes. E eles teriam que saber todas aquelas gerações, as gerações de 100, de Abraão e até Salomão. Aleluia. E o jovem que era reprovado e o jovem que era aprovado, eles ganhavam uma gota de sangue na sua veste branca, no lado direito, que para os judeus o lado esquerdo não existe. Para os judeus o que vale é só o lado direito. É por isso que no Salmos vai dizer assim: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. É porque para os judeus o lado esquerdo não vale de nada, é o lado esquecido. Então aquele pré-adolescente que ia fazer o teste nessas escolas, é a escola de Beit Midrash e Beit Sefer. Eram as 2 escolas que davam o teste do Pentateuco. Aquele que passava, aquele que era aprovado nesses livros da Bíblia, eles levavam uma gota de sangue no seu lado direito, e eles poderiam ir servir a Deus em Israel. Mas aquele que era reprovado, ele não recebia a gota de sangue, e eles não poderiam servir a Deus em Israel. Ele teria que ficar no campo, trabalhar pesado no campo, debaixo do sol. Eles poderiam constituir família, mas no campo eles não poderiam servir a Deus em Israel. Aquele que era reprovado, a vida dele era só trabalhar no campo. E aquele que era reprovado, ele ficava muito envergonhado, porque onde passava todo mundo sabia que ali estava passando um que estava reprovado, ali está passando um que foi reprovado. Aleluia. E depois desse caso, depois desse acontecimento, depois de tudo isso que aconteceu, se passaram cerca de 900 anos numa cidade que ficava aproximadamente 18 quilômetros de Sabá, uma cidade chamada Cirene. Nascia um garoto, nascia uma criança que tinha o seu nome de Simão. Ali nascia Simão Cirineu. Depois de todo esse acontecimento em Sabá, passou cerca de 900 anos, nasceu Simão Cirineu. Aleluia. Então Simão foi crescendo. E quando ele começou a se entender, quando ele começou a ler, ele foi para estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele passou toda a sua infância e um pedaço da sua juventude estudando todos os 5 primeiros livros da Bíblia, para chegar lá em Beit Sefer ou Beit Midrash, para chegar no dia do teste, ele ganhar a gota do sangue no seu lado direito da sua veste. Ele gastou toda a sua infância estudando, gastou metade da sua juventude estudando. Aí quando ele completou os seus 14 anos, ele foi para a escola para fazer o teste.
Parece que eu posso ver Simão saindo de sua casa, olhando para os seus pais e diz: ei pai, ei mãe, eu estou indo para Beit Midrash para fazer o teste. Eu estudei muito, mãe. Eu li todo o livro, eu li todas as histórias desses homens. Eu li toda a história de Sem, de Abraão, de Salomão. Eu li. Eu vou lá fazer o teste. Eu vou passar. Mas chegou lá na escola, Simão começou a ficar nervoso. E quando aqueles rabinos começaram a perguntar sobre a história daqueles homens, Simão não estava conseguindo responder. Perguntava sobre Abraão, ele não conseguia responder. Perguntava sobre Sem, ele não estava conseguindo responder. Ele estava nervoso. E quando Simão chegou em casa, quando os pais dele foram ver, a sua veste não tinha a gota do sangue no seu lado direito. As suas vestes não tinham a gota do sangue. Então seus pais já começaram a imaginar: meu filho não vai poder ir para Israel. Meu filho não vai poder adorar a Deus em Jerusalém. Meu filho é um reprovado. Meu filho vai ter que passar toda a sua vida trabalhando pesado no campo. Aleluia. Glórias a Deus. Mas se passou alguns anos, Simão, o sirineu, trabalhando no campo pesado, ele constituiu uma família. Ele teve uma esposa. Ele teve 2 filhos que citam na Bíblia. Aleluia. Ele é pai de Alexandre e de Rufo. Glórias a Deus. Mas chegou um dia na vida de Simão Sirineu que ele ficou sabendo que lá em Israel ia ter uma festa, que todo aquele que foi reprovado no passado teria mais uma chance de ganhar a gota no seu lado direito da sua veste. Então Simão olhou para a sua família e disse: eu não vou perder essa chance. Eu não vou perder essa chance de tentar ganhar essa gota do meu lado direito. Aleluia. Eu tenho que ir para Jerusalém para tentar ganhar essa gota do meu lado direito, porque eu sou um reprovado. Toda a minha vida eu passei vergonha porque eu sou um reprovado. Aonde eu passava, todo mundo falava: olha ali, Simão reprovado. Os meus filhos chegavam na minha casa e diziam que eles estavam caçoando dele porque eles eram filhos de um reprovado. Eu não quero mais esse tipo de reprovado. Então Simão decidiu ir para Israel e tentar essa chance de ganhar a gota do cordeiro na sua veste do lado direito. Aleluia. Então Simão foi, andou a pé cerca de 1.500 quilômetros até Jerusalém. Mas quando ele chegou em Jerusalém era Páscoa. Ele foi para a festa da Páscoa, porque lá tinha uma sinagoga dos sirineus, e era lá que ele tentava a gota do cordeiro. Mas quando chegou lá, ele esperava ter um clima de festa da Páscoa. Mas quando ele chegou, ele viu uma movimentação estranha em Jerusalém. Quando ele passava perto de alguém, ele escutava: estão crucificando um tal rei dos judeus, estão crucificando um tal Cristo. Todo lugar que ele passava estavam falando. Aleluia. Ele era africano, então certamente ele tinha pele negra. Aleluia. E quando ele estava andando ali pelas ruas de Jerusalém, ele se depara com um homem carregando uma cruz. Aleluia. E quando ele para olhar para aquele homem todo ensanguentado, com uma coroa de espinhos, ele começa a olhar para aquele homem. Aleluia. E aquele homem cai em sua frente. Aquele homem está sem forças. Aquele homem não vai conseguir carregar a sua cruz até o Gólgota. E quando ele pensa em sair para ir para a sinagoga, tentar ganhar a gota do cordeiro, um soldado olha para ele e diz: ei, você. E ele olha para os lados e o soldado diz: é você mesmo. Ajuda ele a carregar a cruz. Eu acredito que Simão olhou para aquele soldado e disse: eu não posso ajudar, porque eu vim para a sinagoga dos sirineus tentar ganhar a gota do cordeiro, porque eu sou um reprovado. Eu vim tentar mais uma chance na minha vida de ser um homem aprovado. Eu vim tentar ganhar a gota do cordeiro, não posso ajudar esse homem a carregar a cruz.
Mas o soldado insistiu: você ajuda ele a carregar a cruz. Ele estava com sua veste branca, porque para ganhar a gota do cordeiro tem que estar com a veste branca, sem mancha. Glória a Deus. Então Simão vai caminhando para o lado daquele homem que está no chão, caído com a cruz. Então ele segura aquele homem, aleluia, e aquele homem abraça Simão Sirineu para se levantar. Naquela hora que aquele homem abraça Simão Sirineu, as vestes de Simão se mancham de sangue, aleluia, Glória a Deus. glórias a Deus. As vestes de Simão Sirineu se mancham de sangue. E quando Simão Sirineu vai se levantando com aquele homem, aquele sangue daquele homem vai escorrendo pelas vestes de Simão. E Simão então olha para aquele homem, olha para os seus olhos e vê. Ele percebe que aquele homem não tem pecado. Aquele homem era puro. Ele percebe que aquele homem estava sendo crucificado em vão. Ele percebe que aquele homem não era para estar com aquela cruz. Sabe por quê? Porque a cruz que aquele homem levava era a minha e a sua cruz. Aleluia. Aquela cruz que aquele homem se levantava, aquela cruz que aquele homem carregava era a minha cruz. Era o seu pecado, era o meu pecado que estava naquela cruz. Então ele percebe que aquele homem era inocente. E ele começa a andar com Jesus Cristo. Ele olha para o olho de Jesus Cristo. E no coração de Simão, Jesus começa a falar no coração de Simão: ei Simão, eu conheço a sua história. Jesus então começa a falar no coração de Simão Sirineu: ei Simão, eu sei que o mundo te reprovou lá atrás. Eu sei que o cordeiro que eles iriam sacrificar lá na sinagoga, mas eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo, Simão. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou o cordeiro que perdoa o seu pecado. Está vendo esse sangue que está na sua veste, Simão? É o sangue que vai purificar o seu pecado. Está vendo aquelas pessoas que vai vir depois de você? Está vendo a igreja Batista Ebenezer? É o sangue dele, esse sangue que vai libertar os seus pecados, Simão. Aleluia. Quando Simão olha para Jesus, Jesus dizia no coração de Simão: eu sei que você veio aqui para ganhar a gota do cordeiro, mas eu te aprovo, Simão. Aleluia. Quando nós estávamos lá no mundo, o mundo nos reprovava. Tudo que nós fazemos ali, tudo era em vão, porque o mundo nos reprovava. Mas quando nós vemos para a presença de Deus, Deus ele nos aprova diariamente. Aleluia. Quando você consegue se acordar com vida, é porque Deus te deu vida. Quando você acorda, começa a acordar com forças para trabalhar, é porque Deus te deu forças para caminhar. Sabe por que você não desistiu até agora? Porque Deus não permitiu de você desistir. Não é sua hora de parar. Aleluia. Você não vai parar porque Deus não vai permitir você parar. O diabo vai se levantar para tentar fazer você parar. Mas quanto maior o diabo se levantar, quanto maior os seus problemas, quanto maior o inimigo na sua vida, maior o tombo que ele vai levar diante de você. Aleluia. Então Simão começou a carregar a cruz junto com Jesus Cristo. Aleluia. Olhando ali Jesus seguir o restante do seu trajeto. E quando ele olhou, suas vestes estavam salpicadas de sangue. Ele começou a pensar em seus